Mais líder do que nunca, o Goiás vence o Volta Redonda por 2-0, se consolida ainda mais na liderança, poderia ter continuado líder mesmo se perdesse, mas não foi o caso. Venceu diante de seu torcedor, que lotou a Serrinha, fez 2-0 e fica tranquilaço, mais uma vez líder isolado nessa rodada. Enquanto isso, o Voltaço continua amargando a parte de baixo da tabela e segue com pouca efetividade na parte ofensiva. Mas vamos explicar tudo que rolou nesse jogo, inclusive os lances mais, esquisitos que tivemos aí, e falar pra você como é que foi mais essa vitória do Goiás, mais essa derrota do Volta Redonda. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que chegam diante do goleiro para resolver. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações quando saírem vídeos novos aqui no canal. Eu também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Peço a gentileza também de que você clique no botão hypar, que aparece aqui na descrição quando você arrasta para o lado ou quando você clica no botão de like. Ele aparece você clicando lá, você fortalece o trabalho, me ajuda muito, vocês não tem noção do quanto isso ajuda, além de engajar mais torcedores a participarem do canal. E também peço para você se tornar membro do Gader Futebol Clube, é a partir de R$ 1,99, o menor membro do YouTube. Você tem todos os benefícios do grupo, como por exemplo, o grupo de membros do WhatsApp, notícias 24 horas por dia, conteúdos exclusivos, antecipados, cartola, bolões, você tem também membros especializados em futebol para conversar com você, tabela dos jogos durante o dia, que vai rolar, comentaristas do YouTube para conversar com você, inclusive eu. Tudo isso é a partir de R$ 1,99. Beleza? Então vamos nessa, começando aqui a análise sem mais delongas, as escalações na tela. Falar primeiro do Volta Redonda, porque é um time que é muito lutador, é um time que veio da terceira divisão, da Série C, com o Rogério Corrêa, que ainda é o técnico do Voltaço, veio com esse time engajado, um time que luta muito, que briga muito pelo resultado. E, cara, não começou muito bem a Série B, pelo menos não dos resultados. O Volta Redonda tá na parte de baixo da tabela com apenas 5 gols, se não me engano até o pior ataque da competição. Só que, se você analisar, os 5 gols que o Volta Redonda fez, 4 deles foram basicamente nos últimos minutos do segundo tempo. O que mostra que é um time que não desiste do jogo, independente da situação. E vem a campo com uma formação de 3 zagueiros. E essa formação priorizando a mesclagem de meio de campo, onde ele vem com o Robinho, o Pierre e o PK como meias. Mais à frente, o MV como o segundo atacante e o Eliardo como atacante principal. Enfrentando o Goiás, líder da competição, líder tranquilo, porque independente do que acontecesse, mesmo que houvesse uma derrota, o Goiás não perderia sua liderança, dados os resultados da rodada. E com isso vem a campo super confiante, já que venceu um clássico fora de casa diante do Atlético, de virada, com uma grande atuação daquele que é o melhor jogador do Goiás, na minha opinião, atualmente, que é o goleiro Tadeu. E com isso ele vem a campo com aquilo que há de melhor, o time titular, com o ataque formado pelo meia Vitinho, na frente o Anselmo Ramon, Pedrinho por um lado e o Wellington Matheus pelo outro. O jogo começa e o Goiás, tendo uma tranquilidade maior quando estava com a bola nos pés, acabou vendo o Volta Redonda ser um time bastante brigador, um time que não se intimidava em finalizar de fora da área, em arriscar as jogadas. E no começo o Volta Redonda foi até um pouco superior, principalmente depois do choque de cabeça entre os zagueiros do Goiás. O Luiz Felipe e o Lucas Ribeiro tiveram um choque perigoso ali, uma situação meio tensa. O Lucas Ribeiro inclusive saiu de ambulância do estádio e precisou tomar uns pontos e tudo mais. Até o Luiz Felipe também precisou, só que o Luiz Felipe ainda continuou no jogo até o intervalo com uma touquinha e proteção, e depois no intervalo ele tomou uns pontos na ambulância, lá dentro do estádio ainda. E depois desse choque, dessa situação mais assustadora ali, o pessoal ficou meio preocupado, o Goiás deixou mais a bola com o Volta. Volta Redonda começou a criar, o Voltaço começou a ter jogadas pela esquerda utilizando o Sanches e o MV, que dividiam bastante ali as atribuições no ataque, principalmente finalizando de fora da área. Teve uma chegada perigosíssima no momento em que um dos jogadores do Volta Redonda estava caído no chão. O Voltaço
não se intimidou com isso, não parou o jogo, seguiu a partida e aí teve essa chegada perigosa. Inclusive foi a consequência, né, dessa jogada, foi inclusive o choque de cabeça dos jogadores do Goiás. E depois disso seguiu-se com algumas chances perigosas. O Voltaço estava jogando bem. Só que o Goiás mostrou por que é o líder da competição. E um dos motivos é a letalidade do Esmeraldino. Goiás, quando chega no ataque e finaliza, costuma ser muito perigoso quando não faz o gol. E dessa vez, o gol veio relativamente cedo. Numa roubada de bola do Marcão, no meio de campo, ele passa para o Vitinho avança sem marcação, a marcação do Voltaço demora muito a fechar a entrada da área. O Vitinho finaliza uma bola belíssima encobrindo o goleiro, uma batida de fora, um golaço, fazendo 1-0 para o Goiás. Um gol que deu um balde de água fria no Volta Redonda. Só que esse balde de água fria só veio repercutir depois de um certo tempo. Por quê? O Goiás fez o gol, Volta Redonda continuou tentando o ataque, continuou buscando chegar à área do Goiás, até teve umas finalizações de fora da área, uma tentativa de cruzamento, um time que não estava intimidado pelo resultado. Só que aí entrou a experiência do Tadeu, que fez uma certa cera ali em determinado momento do jogo, permitindo com que o Wagner Mancini pudesse chamar os seus jogadores e organizar o time em campo. Porque mesmo com o gol, o Goiás ficou um pouco desorganizado na defesa, estava permitindo muito a chegada do Volta Redonda e as finalizações das entradas da área. Quando o Tadeu cai no chão e faz essa cera, que todo mundo reclama, inclusive eu, não vou mentir, acho ruim esse tipo de cera, por exemplo, na minha opinião, o jogador quando faz esse tipo de cera, o goleiro ele se joga sem motivo, perde muito tempo, porque o jogador tem que ser atendido dentro de campo. Pra mim, o goleiro teria que receber o cartão amarelo, tá? Assim como é uma simulação de pênalti ou algo assim, pra mim isso atrapalha o andamento do jogo e é de certa forma um antijogo. E aí com isso deveria receber amarelo. Essa não é a regra, tá? Isso é uma opinião minha. Mas o Tadeu espertamente fez isso, fez a cera, o Mancini chamou seus jogadores, reorganizou o time e depois disso, no primeiro tempo, só deu o Goiás. O Goiás cresceu na partida usando muito o William Lepo pela esquerda e a dobradinha ali com o Pedrinho. Muitas jogadas do próprio Anselmo Ramon recebendo a bola na entrada da área. E o Goiás cresceu no primeiro tempo e terminou melhor. Terminou o primeiro tempo melhor do que o Volta. E ganhando por 1-0. Segundo tempo veio, os times fizeram algumas mudanças, Volta Redonda por conta do critério ali de concussão, né, com a batida de cabeça dos jogadores do Goiás e uma substituição sendo obrigatória ali, ele ganhou mais uma mexida. E com isso ele teria 6 mexidas para fazer, né, durante todo o jogo. E até os 26 minutos, o Volta Redonda fez todas as mexidas. Se não me engano, por volta dos 26 a 27 minutos, o Volta Redonda já tinha mexido 6 vezes no time. E aquilo que pareceria um crescimento da partida se tornou desorganização. Porque o Volta Redonda, toda vez que chegava perto da área, ele tentava a todo custo a finalização. Isso é positivo. Só que de forma bagunçada. O Goiás estava conseguindo conter as chegadas nas bolas cruzadas, as tentativas de finalização da entrada da área, alguns cruzamentos em bola rasteira. O Goiás estava sendo meio que superior na defesa. E quando não conseguia, tinha a intervenção do Tadeu, que fazia boas defesas, saía bem da área, né, para poder tentar fazer a interceptação, conseguia fechar as finalizações do Volta Redonda e pegar os chutes que eram fracos ou que eram defensáveis. O Volta Redonda chutou mais do que o Goiás e tipo muito, mas quem era mais perigoso no jogo era o Goiás, que inclusive nos primeiros minutos do segundo tempo teve uma chegada claríssima do próprio Vitinho, que poderia ter feito o segundo gol, mas finalizou e o Jean, goleiro do Volta Redonda, fez uma defesaça inacreditável. E conseguiu evitar o segundo gol do Goiás naquele momento. Depois, um pouco mais à frente, o Anselmo Ramon, numa jogada individual, ele chega de frente pro goleiro Jean, mas finaliza fora do gol, errando a finalização. Então essa é a máxima do Goiás, não só nesse jogo, mas na Série B. O Goiás é muito letal. Quando ele chega diante do goleiro, geralmente são com chances muito claras de gol. E costuma fazer pelo menos uma delas, né, como foi o caso do primeiro tempo. E vencia por 1-0, e mesmo com o avanço ofensivo do Volta Redonda, o Goiás merecia ter feito o segundo gol antes. Mas ainda conseguiu chegar a esse segundo gol numa jogada onde o Arthur Kaique recebe sem impedimento,
A bola é lançada, ela passa numa linha bem tênue ali de impedimento. Ele consegue receber essa bola, finaliza na saída do Jean, fazendo 2-0 já no finalzinho da partida. E dando um balde de água fria mais uma vez no Volta Redonda, que tinha crescido no jogo, principalmente com algumas mudanças. Uma principal, na minha opinião, foi no primeiro tempo a entrada do Bruno Barra, entrou na zaga. Aí você vai falar pra mim, mas o Bruno Barra entrou pra apoiar a parte defensiva. Verdade, mas ele é um jogador não só experiente, como é um líder do time dentro de campo e deu muita esperança pro Volta Redonda quando entrou. Ele foi um jogador muito voluntarioso durante toda a partida e incentivava seus companheiros a acreditarem em buscar o resultado. Mas essa ineficiência ofensiva que vem assolando o Volta Redonda se mostrou mais uma vez bem ruim e problemática com relação ao jogo dessa partida, né? Esse jogo dessa noite. E aí, com isso, o Volta Redonda não conseguiu empatar e acabou vendo o adversário ampliar no finalzinho. E com essa vitória, Goiás, líder isolado, 4 pontos de distância para o primeiro time abaixo, o segundo colocado. E o Volta Redonda lá embaixo, na parte de baixo da tabela, na briga contra o Z4. Volta Redonda é um time que provavelmente, se continuar nesse ritmo e melhorar a sua efetividade ofensiva, conseguir começar a fazer gols, pode ser que consiga brigar bem contra esse Z4, porque é um time lutador, é um time que se entrega muito, um time que busca muito resultado e não desiste do jogo. E mesmo diante do líder, fora de casa, o Volta Redonda tentou a todo custo o empate, mas esbarrou numa boa defesa, nas suas próprias limitações ofensivas e também no bom goleiro Tadeu, que é uma segurança esmeraldina debaixo das traves. Quanto ao Goiás, um jogo que, mesmo tendo sido pressionado pelo adversário, relativamente foi tranquilo, porque a defesa se postou muito bem e se mostrou um time extremamente letal. Chegou poucas vezes no gol adversário, mas quando chegou extremamente perigoso e em 2 chegadas conseguiu fazer 2 gols que garantiu sua vitória. E, cara, só comemoração pro Esmeraldino, porque merece a liderança que tem nesse momento. Mas e aí? O que você achou dessa vitória do Goiás? O que você achou da derrota do Volta Redonda? Você, torcedor do Voltaço, o que você tá achando do seu time? Acredita que vai conseguir lutar contra esse Z4? Você, torcedor do Goiás, já tá começando a enxergar a Série A e talvez até o título? Ou acha que ainda é muito cedo pra pensar nisso? Quer manter os pés no chão? Qual a sua opinião? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. A análise desse vídeo continua com o seu comentário aqui embaixo. Além disso, eu peço que você deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e marca o sininho para você receber os lançamentos quando sair vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. Clica aqui no botão hypar aqui na parte da descrição, me ajuda demais, eu peço de coração que você clique para ajudar o alcance do canal, o engajamento e fortalecer meu trabalho. E também peço que se torne membro para você receber todos os conteúdos exclusivos do Gader Futebol Clube a partir de R$ 1,99 e você ainda me ajuda a continuar fazendo esse trabalho. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.